Hoje, Deus tem um desafio para nós aqui. Quantos de vocês gostam de desafios? Desafio é uma coisa que te tira de um lugar e te leva para um outro, que você vai se sentir muito mais proposital, você sente muito mais vivo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês que estão aqui. A gente viu esse retiro que teve, esse acampamento que teve dos adolescentes, superou as expectativas de número de pessoas, do que aconteceu lá. Tenho certeza que Deus está fazendo ali no retiro, no Next, né? Por isso muitos jovens não estão aqui hoje. E tem sido um mover de Deus. E você tem acesso a tudo que é de Deus, porque você tem Jesus. Mas deixa eu te mostrar uma coisa, uma realidade que às vezes a gente não percebe, que está aqui na tela. Olha só, quase 2,5 bilhões de pessoas em todo o mundo nunca ouviram falar do Evangelho. Quantos aqui sabiam que quase 2,5 bilhões de pessoas em todo o mundo nunca ouviram falar de Jesus? Levante a mão, você que já sabia. Quantos já sabiam? Ok. Você deve ser um pesquisador na área de missões, né? Porque, às vezes a gente pensa assim, cara, quem que não vai saber quem é Jesus? Cara, existem muitos lugares que não sabem, não têm acesso. 2 bilhões, e cerca de 70 mil desses morrem todos os dias. 70 mil morrem todos os dias sem conhecer Jesus. Sou uma aliança de igrejas e organizações ministeriais em todo o mundo, que elas fizeram uma estatística, porque existem muitos bloqueios onde Jesus e a palavra dele não pode entrar, como em países muçulmanos radicais, por exemplo, tribos indígenas que estão espalhadas por todo o mundo, que não têm acesso nem sequer ao evangelho na sua língua, e por aí vai. Muito bem. Fora disso, tem alguns países que você imagina assim, não, por exemplo, será que lá nos Estados Unidos da América, da onde vieram muitos missionários pregar para a gente aqui, será que eles não sabem quem é Jesus? O que é que vocês acham? Eu conversei, teve aqui na igreja, eu não sei quantos estavam aqui, o meu amigo pastor Tim Bailey. Ele resolveu fazer, através de 3 círculos que ele usa, até ele abordou rapidamente aqui, uma pesquisa evangelizadora, tinha propósito. Ele chegou para as pessoas e foi perguntar para as pessoas sobre a vida deles, como é que eles sentiam, como é que a vida dele estava organizada. E ele foi procurar saber, diante daqueles americanos, muitas igrejas também usam os 3 círculos, e eles acabaram por descobrir que Jesus é uma figura na cabeça de muitos. Quer dizer, você conhece Jesus? Já ouviu falar de Jesus? Sim. Nome Jesus? Sim. Mas a hora que eles pedem para os americanos explicarem quem é Jesus e o lugar que Jesus ocupa na vida deles, foi incrível. Eles foram descobrindo que uma boa parte dos americanos tinha o pai, a avó, o bisavô, que eram evangélicos e conheciam Jesus, mas eles estavam muito distantes de colocar Jesus como Senhor da sua vida. Você imagina se essas pessoas morrerem sem Jesus? Porque a vida sem Jesus, ela já é uma tragédia por si só, não é? Quem não tem Jesus já vive uma tragédia na vida, não tem esperança, porque todos nós temos problemas e todos nós enfrentamos problemas, mas nós temos a quem recorrer, nós temos a quem buscar. Imagine só quem não tem quem recorrer, quem não tem a quem buscar, como nós podemos buscar a Deus. Vamos trazer essa realidade agora para o Brasil? Perceba que o país, eu estava vendo uma pesquisa, que o país tem 325 mil vítimas em 11 anos de assassinatos de jovens. 325 mil vítimas em 11 anos. Será que isso dói no nosso coração? O homicídio na faixa etária de 15 a 29 anos aumentou
23% desde 2006. O trânsito é o lugar que mais mata jovens. Uns ou morrem ou ficam com algum tipo de sequela. Os jovens, essa faixa etária, são as principais vítimas do trânsito. É a maior causa de morte de jovens no mundo inteiro, incluindo o Brasil. Você já parou para pensar que você pode até imaginar uma pessoa mais velha, que ela vai perdendo um pouquinho o brilho pela vida, assim, ela começa a sofrer alguma coisa, sofreu muitas decepções, desilusões, ele vai ficando triste, vai ficando deprimido. Pois bem, deixa eu mostrar para você que a depressão cresce no mundo, e segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil tem a maior prevalência de depressão da América Latina. Decorrente do suicídio, só em 2015, da depressão, só em 2015, 788 mil pessoas morreram por suicídio, entre eles a maior parte jovens. Já está entre as 20 maiores causas de morte no mundo. Entre jovens de 15 a 29 anos, 15 a 29 anos, o suicídio foi a segunda maior causa de morte no ano de 2015. A depressão está crescendo entre os adolescentes. Um estudo americano destaca que a tristeza profunda vem se espalhando entre os jovens, particularmente entre os adolescentes e do sexo feminino. Dói em você? Será que dói em mim? De repente, alguém que você imagina que está de boa, que está legal, que está bacana, alguém do seu lado talvez, porque, veja bem, gente, não é porque as pessoas estão aqui, de repente elas estão ouvindo alguma coisa, que elas estão entendendo aquilo que elas estavam ouvindo. Quando você faz um apelo aqui, para as pessoas entregarem a vida para Jesus, muita gente vem à frente, aí você vai fazer um diagnóstico, sabe? Para ver se a pessoa entendeu o que foi o apelo. A maior parte delas, uns 70%, não entendeu direitinho o que ela veio fazer aqui à frente. Mas como elas tinham necessidade, elas vieram à frente para receber oração. O caso de anunciar Jesus Cristo para que Ele seja o Senhor, é realmente uma missão para as pessoas que são apaixonadas por pessoas. Sabe, Jesus não veio ao mundo para morrer por um grupo. Não, aquele grupo X ali, eu vou morrer por aquele grupo X. Jesus não veio morrer para tornar o mundo melhor economicamente. Jesus veio morrer por pessoas a quem Ele amou. E Ele viu, e nos viu também perdidos. Ele não ficou lá no seu trono nos céus, olhando para a gente sem ter compaixão. Ele teve compaixão. E o Pai então envia seu Filho para morrer numa cruz, e assim a gente poder ter vida e vida em abundância. O que nós vamos fazer com essa paixão de Jesus por nós? O que Ele pede de nós? O que Jesus pede? Olha, Jesus se apaixonou por nós e Ele morreu por nós lá na cruz. Esse mestre que morreu apaixonado por pessoas, o que é que Ele pede de nós? Que nós sejamos apaixonados assim como Ele foi. Ele deixou o mandamento, que nós deveríamos amar uns aos outros assim como Ele nos amou. Assim, nós somos convidados a sermos apaixonados por pessoas. Eu falei de sensibilidade, porque eu quis provocar, o Espírito Santo está querendo provocar em nosso coração sensibilidade. Será que nós temos sido sensíveis? Tem em nosso coração compaixão pelas pessoas que não têm esperança, que elas não conhecem o que a gente conhece? Existe compaixão? Nós vamos aprender com um homem chamado Filipe. Filipe era um discípulo do Senhor Jesus, que era apaixonado por anunciar Jesus para as pessoas, porque ele cria que só havia vida em Cristo Jesus. Quantos de vocês creem piamente que só há vida em Cristo Jesus? Levante a mão, vamos ver. Quantos de vocês creem que só há vida em Cristo Jesus? Levante a mão. Muito bem. Filipe era como vocês que levantaram a mão.
Ele acreditava que só existia vida em Cristo Jesus. Então, veja só o texto. O texto diz assim: um anjo do Senhor disse a Felipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Atos 8, 26. Deixa eu te falar uma coisa. O Felipe, ele estava lá no meio dos apóstolos, e lá em Jerusalém estava o maior mover, estava acontecendo cada coisa. Era gente que estava ressuscitando, era gente que estava cego que estava enxergando, era paralítico que estava andando, era um negócio fora do comum. Havia multidões que às vezes se juntavam para ouvir um apóstolo, aí apareciam os perseguidores. Geralmente o Paulo fazia isso antes de converter, e aí as pessoas queriam apedrejar, outras pessoas queriam conhecer mais, enfim. Ele estava lá naquela muvuca total, naquele momento onde todo mundo estava vivendo algo que nunca tinha vivido antes. Como diz Howard Marshall, ele diz: a história, e a gente vai viver essa história agora, começa a desenrolar-se quando um anjo deu ordem a Filipe, levando-o para longe do cenário de evangelização bem-sucedida e conduzindo para um lugar que, de certo, parecia totalmente inapropriado para os trabalhos cristãos. Agora veja só. Olha o que o Espírito Santo faz com Filipe. Ele tira o Filipe do lugar onde haviam os holofotes e vai para o anonimato da multidão e o chama para falar com uma pessoa só. Às vezes há muita confusão no Evangelho quando a gente se torna muito religioso. A gente acha que fazer é, de repente, vamos fazer um evento, vamos fazer um negócio, vamos chamar alguém, vamos, e nada contra isso. Eu acho legal a gente fazer eventos, a gente fazer aquela mobilização, a gente fazer aquele cultão legal, traz uma banda para cantar, traz um pregador de fora, traz alguém para dar um testemunho chocante, faz alguma coisa desse jeito, eu acho legal. Mas a gente não pode perder de vista, amados, que para cuidar, para realmente falar, nós precisamos nos dispor a irmos até a pessoa. E você vai descobrir por quê. O Espírito Santo foi quem tirou o Filipe daquele meio lá, onde tinha o cultaço, onde tinha o movimentaço, onde tinha o louvorzão, ele tirou o Filipe para o anonimato, e tirou o Filipe do meio da multidão, e o levou para conversar com uma pessoa só, no meio do deserto. Porque o Espírito diz: sai daí de onde você está e vai para o deserto de Gaza. Cara, é um negócio estranho, né? Por que o Espírito Santo faria isso? Aqui, olha, tem um monte de gente precisando de você aqui junto um monte de gente, você fala para um monte de gente. Esse é o nosso raciocínio humano. Só que, cara, o que o Espírito Santo faz aqui é ao contrário. Ele tira o Filipe, onde Deus também estava usando ele para anunciar para um montão de gente, e leva ele para o deserto para falar para uma pessoa só. Deus quer usar você também. Você não precisa, de repente, falar assim: não, mas o pastor é que vai lá da frente, ele prega um monte de gente. Não, Deus quer usar você, particularmente, pessoalmente, para falar de vida, para falar de Jesus para alguém que está precisando de você. De repente, uma pessoa só, que você vai buscar a Deus, e ele vai falar assim: fala para esta pessoa aqui, fala. E Jesus está falando isso o tempo todo, depois a gente vai notar. Então, o primeiro princípio, o primeiro valor de gente que é apaixonado por pessoas é sensibilidade. Você tem que ser sensível à voz do Espírito, para que ele te leve aos necessitados. Segundo, é atitude. Os apaixonados por pessoas têm atitude. Dá uma olhada no texto. O texto diz assim: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. É a ordem que o Espírito dá, só coloquei aqui para te lembrar. E o que fez o Filipe? Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope,
um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Felipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Olha só. Deixa eu te mostrar algumas coisas interessantes dessa história. Esse eunuco etíope era um homem que era separado para se dedicar exatamente a um ofício só. Nem se casar, ele se casaria. Um oficial importante, ele era um oficial encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Quando Deus nos chama para falar, e Ele está falando isso para a gente, Ele está dizendo para a gente fazer isso o tempo inteiro, é porque a gente precisa entender que quando a gente fala de Jesus para alguém, esse evangelho vai fazer diferença não somente na vida daquela pessoa, mas vai fazer diferença na vida de toda aquela família e, de repente, de um povo todo. Não é verdade que quando uma pessoa se converte, ela chega na casa dela, está diferente, aí se é um marido que se converte, a esposa, meu marido está diferente. Se é um dos filhos que se converte, nosso filho mudou, olha como é que ele está. Não é verdade que acontece isso? E aquela família, por causa do testemunho daquela pessoa e da palavra daquela pessoa, começa a se interessar e vem para Jesus também. Este foi o caso aqui. O Espírito Santo tira Filipe da multidão e você fala assim, mas será, puxa, se Deus ama todos, por que tirou o cara da multidão para falar para um só? Lá ele seria mais útil, falaria para um monte de gente. Mas veja só, este homem aqui, ele se tornaria estratégico, porque há marcas na história que a Etiópia foi evangelizada antes de algum apóstolo ou evangelista chegar até ali. Quem que você acha que foi que evangelizou os etíopes? Você entendeu? Quando Deus fala com a gente, é preciso que a gente entenda, o Espírito Santo mostrou, levou ele para lá, porque existia algo estratégico aqui. É algo muito estratégico. Veja, quando você é sensível à voz do Espírito Santo, você toma atitude, Deus revela, o Espírito Santo revela o necessário para a ação, que é o destino, mandou para o sul de Jerusalém para Gaza, o destinatário, um oficial eunuco etíope e a mensagem. Quando Filipe se aproxima daquela carruagem, o homem está lendo um texto em Isaías 53, 3, 8. Agora, veja só, Filipe não estava a cavalo, devia ser uma cena meio pitoresca. A carruagem geralmente era conduzida por um boi, não era por cavalos, era por boi. E boi não anda rápido como cavalo, não é verdade? Então estava lá a carruagem, mas o boi, enquanto ele está em marcha, ele anda um pouco mais rápido do que as pessoas. Ele não devia estar andando assim, ele devia estar fazendo um certo esforço, o que tornava a coisa esquisita. Ele estava correndo ao lado da carruagem e chega, imagina a cena. Um cara que é rico como esse cara aqui, chega um outro, se aproxima da carruagem, correndo, e o cara fala, esse cara, será que vai fazer? Vai me assaltar? O que é que ele está querendo aqui? Esse homem, mais Filipe, ele se aproxima ao comando do Espírito Santo. Gente, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você pagaria um mico para apresentar Jesus para alguém? Parece que Filipe pagou alguma coisa assim, foi mais ou menos um negócio meio assim, sabe? Cara, o que esse cara está fazendo, correndo do lado da carruagem? Ele está louco? Ou será que é algum pedinte? E não era nenhuma coisa nem outra, era uma instrução do Espírito Santo de Deus. Por isso, nós devemos ouvir a voz do Espírito. E sabe quando você fala assim, vou meter um doido aqui, vou meter um louco aqui, vou fazer tal coisa? Se for do Espírito, o Espírito vai abençoar. E nós vamos poder ser instrumento de salvação, instrumento de Jesus na vida de alguém. Porque é o Espírito Santo que faz. Esse Filipe, ele era um cara comandado pelo Espírito. Só o jeito que ele chegou ali já era um negócio muito sobrenatural. Porque a Bíblia diz que ele foi
tipo transladado de um lugar para o outro. Ele estava em Jerusalém, pum, sumiu. Né? Nem existia filme ainda do Spielberg, que para sumir de um lugar e aí aparecer no outro, como é que chama esses lances aí? Então, ele sumiu, ele desapareceu daquele lugar e apareceu já lá no deserto. Ele só teve que correr para acompanhar a carruagem. Como ele chegou lá, chegou rapidão. Gente, quem anda por amor às pessoas, os apaixonados por pessoas, que querem levar Jesus às pessoas, porque são apaixonados por aquilo que Deus é apaixonado, e Deus é apaixonado por pessoas, eles estão dispostos a tudo para anunciar Jesus às pessoas. E aí eles começam a experimentar o sobrenatural de Deus. Quantos de nós queremos ver milagres? Mas onde a gente quer ver milagre? Eu conheço um pastor doidão, que um dia chegou um cara desses que, ele falou que ele orava e as pessoas eram curadas, e que ele queria pregar no culto daquele dia, e porque quando ele orava as pessoas eram curadas. Aí ele falou assim, quando você ora, muitas pessoas são curadas? São. Então você tem que ir num lugar onde as pessoas precisam de cura, não é verdade? Ele falou, e eu creio que aqui precisa de cura. Ele falou, não, conheço um lugar onde você precisa mais de cura do que aqui na igreja. Eu vou te levar lá no hospital, você vai começar a orar pelas pessoas, e as pessoas vão levantar da cama. Aí ele, não, peraí. Como assim? Eu estou falando para pregar nisso aqui. Não, mas você tem o dom de cura, você tem que orar no hospital. Tem pessoas doentes aqui? Tem, mas tem muito mais gente necessitada lá no hospital. Vamos orar por cura lá. E depois esse pastor, ele falou para mim, cara, às vezes eu vejo que tem pessoas que querem criar um ambiente e usar da fé, da boa fé das pessoas, para criarem fama para si. Mas elas realmente não estão interessadas, nem estão com compaixão daqueles que mais precisam. Uma vez pregou aqui o pastor Macarrão, pastor muito doido também. E ele pregou sobre aquele texto onde Jesus vai atrás daquele homem que fica esperando a cura. Ele está no tanque lá, no tanque de Betesda, não sei se você já leu essa história. E o homem quer muito ser curado, e contavam para ele que a água lá, quando ela se mexia, o primeiro que chegasse na água era curado. Agora imagina, o cara era paralítico, como é que ele ia ser o primeiro a chegar na água? Tinha que ter alguém ajudá-lo. E ele não tinha mais ninguém que ajudava, e tinha um monte de gente para ajudar. Quando a água se mexia, era a maior corrida. O homem já estava há anos ali e não era curado. E aí Jesus chega e vai até ele e pergunta, o que você quer que eu te faça? E o homem, encurtando a história, foi curado. E ele falou assim, sabe onde Jesus realizou a maior parte dos seus milagres? Foi fora do templo, não foi dentro do templo, porque é fora do templo que as pessoas estão mais precisando de Jesus. E é verdade, se você olhar, olhe todas as histórias de cura e de milagres. Jesus está andando por uma rua e o cara grita assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi, e ele vai até aquele homem. Não é andando na rua que aquela mulher com fluxo de sangue vai lá e toca Jesus e é curada. Não é andando pelos lugares mais difíceis que Jesus encontra com leprosos que sequer podiam andar no meio da cidade, tinha que alcançar Jesus quando ele estava passando, ia sair de uma cidade para outra, e Jesus cura leprosos, aonde Jesus fez a maior parte de seus milagres? Fora do templo. Isso é um convite de Jesus dizendo para a gente, ao invés de vocês ficarem concentrados apenas em querer que as coisas aconteçam, saiam por todos os lugares e anunciem o meu nome. E onde tiver alguém necessitado, eu vou operar o sinal para que eles creiam em mim. Porque o sinal não é mais para aquele que crê. Você precisa de sinal para acreditar, então você não está acreditando ainda. Mas quem não crê precisa de um sinal. E é isso que aconteceu aqui. Quando aquele homem foi levado, foi algo milagroso, foi algo mandado pelo Espírito Santo. Ele chegou ali com um destino certo, ele chegou ali sabendo para quem ele ia falar, e ele chegou ali sabendo a mensagem que deveria ser entregue. De nada adianta sermos sensíveis à voz do Senhor, mas não sermos obedientes. Não adianta dizer, é verdade, que coisa tal.
Mas se a gente ficar parado, a ideia é, vá, encontre novas pessoas e anuncie a palavra, e anuncie Jesus. O terceiro valor que tem, o terceiro princípio que tem, aquele que é apaixonado por pessoas, que percebe que as pessoas precisam de Jesus, é o valor da conexão, é o princípio da conexão. Nós precisamos nos conectar. E é importante saber como se conectar. Por exemplo, conexão é uma coisa muito importante. Você tem que ter o instrumento certo para conectar com aquele aparelho, alguma coisa que você precisa. Por exemplo, se você pegar um cabo que recarrega a energia de um iPhone, você não vai conseguir carregar um Android, sim ou não? São conexões diferentes. Aqui nós vamos receber uma aula que Felipe nos dá a respeito de como fazer essa conexão. Dá uma olhada no texto, ó. Ele ouviu o homem lendo o profeta Isaías. E lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Olha só, presta atenção. Ele ouviu, diga comigo, ouviu. Ele ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Olha só, ele ouviu e perguntou, guarde isso. Respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir, olha aí, ó. Se alguém não me explicar, então ele convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Será que para alguém que não conhece muito bem o contexto, seria fácil explicar esse texto? O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Agora vamos acompanhar o raciocínio para aprender evangelizar? Quer ver? Olha aqui, ó. Primeiro que Filipe se conecta ao universo do etíope, fazendo uma pergunta referente ao livro que ele estava lendo. Você que quer falar de Jesus, você que quer fazer o que Jesus fez por nós, ele se apaixonou por nós, ele veio ao nosso encontro, e alguém falou de Jesus para você, você que está interessado em falar de Jesus, que eu creio que todos aqueles que já entregaram suas vidas para Jesus, querem fazer isso, aprendam essa lição da conexão, é muito importante, muito importante. Perceba aqui, que o Filipe primeiro, ele ouve, por isso ele se conecta ao universo daquele homem, e ele faz uma pergunta, ele provoca uma dúvida. Veja só agora o que a conexão é. Primeiro, atenção, diga assim, atenção. Atenção. Sabe, muitas vezes, às vezes a gente quer falar de Jesus para uma pessoa assim, a gente chega e fala: bom, agora eu vou falar de Jesus para essa pessoa. Presta atenção no que eu vou falar. Aí a gente quer que a pessoa fique quietinha. Ó. Você sabia que Deus ama você? E você sabia que apesar do amor de Deus, você tem uma coisa que te atrapalha a conectar a Deus, que é o seu pecado? Então, a Bíblia diz que todos pecaram. Então agora você tem que se arrepender do seu pecado e entregar a sua vida para Jesus. Você quer abrir o seu coração para entregar a sua vida para Jesus? E a pessoa fica assim... Você entregou a mensagem, mas está na hora? Filipe não chegou lá dizendo assim: eu sei o que você está querendo. Você foi lá a Jerusalém, porque esse homem estava voltando de Jerusalém, onde ele tinha ido adorar. Adorar quem? Jerusalém era uma cidade que tinha muitas religiões e tipos de adoração. Principalmente naquela época onde o Império Romano tomou conta de tudo, então virou uma coisa assim, tinha muitas superstições também. Mas aquele homem, de uma maneira, mostrava que ele deveria ter vindo do templo de Jerusalém, que ensinava as Escrituras. Por isso ele vem lendo as Escrituras.
mas ele não está entendendo completamente as Escrituras. E Filipe para escutar, esteja atento, ouça, faça perguntas, ouça. A gente quer às vezes falar demais e já impor a nossa ideia às pessoas, e a gente precisa estar aberto para uma conexão, onde a gente está disposto mais a ouvir, a tentar interpretar, a ter ouvido atento, né? Todos precisam de um ouvido amigo, isso estabelece muita conexão. Outra é disposição. Esteja disposto para fazer os esforços necessários para que novas pessoas sejam alcançadas para Jesus. Filipe teve que fazer um esforço de correr ao lado daquela carruagem, de estar disposto para fazer aquela caminhada, de andar no meio do deserto, de até passar perigo no meio do deserto, de ser mal interpretado, enfim, ele estava disposto a se esforçar para fazer o que o Espírito Santo mandou ele fazer. Nós também devemos estar dispostos a fazer vários esforços para alcançar pessoas para Jesus. Você tem se disposto? Você tem que colocar nas mãos de Jesus e falar: Jesus, qual que é o esforço que eu tenho que fazer para anunciar o Senhor para alguma pessoa? De dar atenção, de repente ir atrás, de repente fazer alguma coisa que vai me tirar da minha zona de conforto para alcançar alguém. O que você pode fazer? Qual o esforço que você pode fazer para alcançar alguém para Jesus? Por exemplo, nas células, a gente tem a célula do amigo, né? E geralmente tem alguma coisa para a gente fazer na célula do amigo. A gente quer convidar o amigo, de repente é um churrasco, tem o esforço de todo mundo pôr a mão no bolso, comprar a carne, né? Vai ter o churrasqueiro lá que vai ficar fazendo o fogo, o cara que vai colocar, tudo isso faz parte. De repente, na célula do amigo, você vai, sei lá, convidar os caras para se divertir com alguma coisa, algum tipo de joguinho, vai jogar futebol, vai jogar basquete na quadra do condomínio, vai fazer alguma coisa, você vai se esforçar, você vai trabalhar para trazer esses amigos. E quanta gente vem aqui contando o testemunho, né? Principalmente quando chega naquela época das festas caipiras, quantas pessoas vão lá, preparam, sobem em escada, põem bexiga, faz, como chama? Bandeirinha, compra as coisas, comes e bebes do mundo caipira. É um esforço. Que esforço você está disposto a fazer para trazer alguém para Jesus? Ou não, vamos ficar só lá na célula, nós mesmos, e aí a gente curte e curte nossos amiguinhos. Mas lembra das estatísticas do começo? E se as pessoas morrerem sem Jesus? Já viveu uma vida sem Jesus aqui e vai viver sem Jesus eternamente? Qual é o esforço que você está disposto a fazer? Disposição. Outra da conexão é a empatia. Você sempre tem que tentar se colocar no lugar da outra pessoa, e a partir do ponto de vista e da necessidade dela, buscar a melhor maneira de abordá-la. Não foi isso que o Filipe fez? O Filipe, ele percebeu qual era a necessidade, qual era a questão daquele etíope. Você conhece a necessidade de alguém? Você pode ser empático com aquela dificuldade? Você pode conversar com alguém, ouvir com atenção e ser empático. Porque a empatia, você vive, você se coloca no lugar daquela pessoa para fazer algo que seja realmente importante para aquela pessoa. Você não está só indo até aquela pessoa como se Jesus fosse um comércio e você tem que vender um produto e pronto, acabou. Não, você está se importando com aquela pessoa. Você está realmente interessado com aquela pessoa. Você já viu o vídeo de 2 bebezinhos que só tem uma chupeta? Aí um põe a chupeta, o outro fica chorando. Aí o bebê tira a chupeta da boca dele e põe no bebezinho. Aí o outro bebezinho para de chorar, mas ele ficou sem chupeta. Aí ele começa a chorar. Aí o bebezinho vê ele chorando, tira a chupeta da boca dele, põe e fica aquele negócio. Eles são bebês empáticos. Né? Enquanto um está e o outro vai, até que eles descobrem que fica um tempinho com um, fica um tempinho com o outro. É a empatia,
é você se colocar no lugar daquela pessoa, não só evangelizar, porque, tem um propósito lá na igreja, cada célula tem que evangelizar tantas pessoas, então vamos aí e tal. Não, é legal a célula ter propósito, é legal a célula ter objetivos, é legal, com certeza, deve ter, mas nunca nós devemos perder a motivação e o sentimento correto com relação a isso. Devemos ser empáticos. E por fim, a objetividade. Veja só o que o texto diz e dá uma olhada, porque lembra que o Filipe, ele primeiro teve sensibilidade para ouvir a voz do Espírito e a sensibilidade de saber que tinha muitas pessoas que ainda não conheciam Jesus e que precisavam saber. Aí ele chega num etíope, porque depois da sensibilidade, ele se dispõe a ir, ele se dispõe a trabalhar pelo Espírito Santo. Então ele tem atitude, e depois da atitude ele tem a conexão, ele já está disposto ali, então ele vai se conectar àquela pessoa. E por fim, ele vai com muita objetividade, agora sim, fechar o ciclo. Dá uma olhada no texto, gente. Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe aqui a água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Olha como termina essa história, gente. Diante da abertura, o Filipe, o que ele faz? Ele aproveita a oportunidade e de forma direta e objetiva, ele anuncia Jesus. O que é a objetividade? Primeiro, fuja do desnecessário, fuja. Porque tem gente que acha que evangelizar é ficar discutindo religião. Qual religião que é certa, porque a religião foi fundada assim, porque o cara falou essa heresia, porque o outro falou isso aqui, porque não sei o quê. Olha, lá na minha igreja é assim, lá na outra igreja é assado. Olha que, mas qual que é a sua doutrina? Não, essa doutrina está errada, que não sei o quê. Ficam com polêmicas estéreis, que não adianta de nada. Nós devemos evitar esse tipo de discussão e falar diretamente sobre Jesus. Eu conheço um grande evangelista, que é aqui da igreja. Ele é muito evangelista. Então, ele conta as histórias dele. Ele chega, às vezes, no caixa do supermercado, e se a pessoa dá uma abertura, ele fala assim: escuta, você não queria ir a um grupo de amigos? Você queria... Lá a gente fica conversando sobre Deus. Lá a gente não fala de religião, não, nem fica discutindo quem está certo e está errado. A gente fala só sobre Deus. A gente lê a Bíblia e estuda a Bíblia junto. Você não quer ir? Ele já alcançou muitas e muitas pessoas, trazendo para a célula deles. Ele tem as células da supervisão dele, parece assim. Você tem uma célula aqui, está com 5, daqui a pouco está com 30. Aí depois ele começa, vamos multiplicar, e multiplica em 3. Dali a pouco ele multiplica e vai e multiplica mais. É inacreditável. Mas sabe o que é? Ele tem sede de anunciar Jesus para as pessoas. Eu perguntei para ele: por que você tem assim? Ele falou: não, sabe o que é, pastor? Eu vivi muitos anos na igreja, e eu não conhecia o Espírito Santo. Conhecia, ouvia falar, tudo, mas eu não vivia nada daquilo. Eu era só um religioso. Ia lá na igreja no domingo, eu achava que ir lá, ouvir o pastor uma vez, dar meu dízimo e pronto, acabou. Mas depois que eu conheci o Espírito Santo, que eu realmente entreguei a minha vida para Jesus, aí, o que eu percebo nisso? Que esse evangelista é um homem que se tornou claro, sem esconder a verdade. Ele sempre fala para mim assim: olha, pastor, sabe qual é o problema da igreja? É que às vezes a gente prega aquele negócio assim: venha para Jesus e Ele vai ajudar com você com todas as suas soluções, vai ter todas as soluções para os seus problemas. Venha para Jesus e vai curar da sua doença. Venha para Jesus e Ele vai ajudar você nas finanças. Venha para Jesus. E tudo isso é verdade. Mas a gente tem que convidar as pessoas para virem a Jesus, para que Jesus se transforme no Senhor da sua vida, para que Jesus seja o centro da vida daquela pessoa.
E não é verdade? Por que às vezes, gente, a gente fica aqui se sentindo meio sem propósito? A gente vem aqui, sai, entra e sai, mas parece que é legal ir lá na igreja, mas parece que está faltando alguma coisa. Sabe o que está faltando? A gente realmente ser objetivo no qual é o propósito da nossa vida. Filipe, como ele já tinha entregue a sua vida para Jesus, a vida dele era cumprir a missão. Ele chegava e já dizia: Espírito Santo, o que o Senhor quer? Por isso que o Espírito Santo tira ele de Jerusalém e põe ele no meio do deserto. Um negócio que para os homens parecia uma coisa doida. Mas ele chega lá e prega o Evangelho, porque o Evangelho é uma pérola muito preciosa. E a gente não pode vender a preço de banana. Então, com muito amor, sabedoria, sem ofender as pessoas, ou sem pelo menos desejar ofender, nós devemos apresentar o Evangelho assim, de uma maneira doce, mas sem esconder que a pessoa tem que sair do controle da sua vida e entregar a sua vida para Jesus. E por fim, a objetividade foi o que ele fez, ele consolidou o resultado. Porque veja bem, ele pergunta: tem água ali, que me impede de eu ser batizado? Ele não facilita. Você quer ser batizado? Era isso que eu queria, vamos lá para ser batizado. Não, ele diz assim, ele faz o homem refletir. Ele diz assim: é certo, ele usa, algumas traduções usam ilícito. Bom, convém, desde que você creia de todo o seu coração. Você crê. Aí ele fala assim: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Fazer essa declaração hoje é fácil, naquela época não era tanto assim, porque as pessoas que entregavam suas vidas para Jesus e diziam Jesus é o Filho de Deus, ele corria o risco de ser perseguido pelos judeus, que achavam isso uma heresia, os da religião judaica, e ele também corria o risco de ser perseguido pelos romanos. Então não era fácil fazer aquela declaração. Então quando ele declarou isso, aí Filipe falou: bom, então você já está pronto, vamos lá ser batizado. Por quê? Filipe está mostrando que eles não estão ali para fazer um apelo religioso, ou fazer a igreja crescer, ou fazer o cristianismo ser a maior religião do mundo. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em anunciar Jesus, porque Jesus se tornou o seu Senhor, e ele quer que Jesus se torne o Senhor dos outros também. Sabe por quê? Todas as pessoas que se encontraram com Jesus naquela época, a principal razão da existência deles era anunciar Jesus. Quem fazia isso de verdade mesmo. Você pode notar, os caras se convertiam, os grupos iam tudo anunciando para o outro, anunciando. Tanto é verdade que alguns anos, 100 anos à frente, o cristianismo se tornou a religião. Aquela que era perseguida, dizia que isso era heresia, depois de ver tanto crescimento e como aqueles cristãos eram tão apaixonados pelos seus senhores, não é que eles não tinham defeito não, viu gente? O Yuri pregou aqui muito bem no sábado passado, que a igreja primitiva tinha dificuldade, tinha defeito, que nem a gente tem. Mas uma coisa era a marca daquela igreja: eles anunciavam Jesus como Senhor, como a única razão da vida, e eles faziam isso com tanta força, que Constantino se sentiu assim, olha, como? Eles já cresceram tanto, eles já tomaram tudo mesmo sendo perseguidos, eles hoje já são maioria, o que eu vou fazer é apenas reconhecer, olha, essa é a igreja, essa é a religião do Estado de Roma, porque está aí já a prova. Infelizmente depois isso virou politicagem, mas a priori aquilo foi uma manifestação do que os cristãos alcançaram naquela época. E eu pergunto para você: você está afim mesmo de anunciar Jesus para as outras pessoas? Deixa eu fazer outra pergunta: você acredita que se uma pessoa morrer sem Jesus, ela irá para o sofrimento eterno? Ou você acha que não, Deus é bonzinho, Ele vai dar um jeito de levar todo mundo para o céu, mais ou menos por aí, meio universalismo assim? Não, o que a palavra diz é que aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho já está condenado. Gente, uma vida sem Deus, eu não preciso nem sequer dizer o que tem lá no inferno, não, é só viver sem Deus já é um inferno, porque o céu só é paraíso porque Deus está lá.
Não é porque tem coisas bacanas, porque vai ter uma cachoeira muito linda, que vai ter um shopping muito bacana para você fazer compra, porque vai ter o melhor cafezinho, vai ter o melhor milkshake da parada, ou que você vai fazer viagens assim na asa dos anjos e tal. Não é por causa disso. É porque Deus está lá. Por isso que o céu é paraíso. Se Deus não estivesse lá, era inferno do mesmo jeito, porque a vida, só a vida e vida é abundância em Cristo Jesus. Feche seus olhos para você orar agora. Jesus é o centro da sua vida? Você acredita mesmo que sem Jesus não há vida? Existem pessoas ao seu redor que precisam de Jesus? Você está disposto a anunciar Jesus a eles? Converse com o seu Deus a respeito disso. Mas talvez você entrou aqui nesta noite e está olhando, o que esse cara, esse tal de Filipe, ele se encontrou com quem mesmo? Com o tal de Jesus. Poxa, Jesus muda mesmo a vida das pessoas, a vida dele mudou, o propósito de vida dele mudou, mas quem é esse Jesus? Eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, que Jesus é aquele que é a pessoa mais apaixonada por você que você pode conhecer. Jesus, sendo Deus, não ficou lá nos céus, vendo você se perder. Ele desceu, aqui na terra se tornou homem, mesmo sem deixar de ser Deus. E apaixonadamente Ele morreu derramando o seu sangue, lá na cruz, para salvar e para libertar você. Ele não precisava de nada disso, mas Ele fez por amor. Jesus te ama apaixonadamente. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, entregue agora. Abra o teu coração e entregue a sua vida para Jesus. Há alguém aqui nesta noite que ainda não entregou sua vida para Jesus, ainda não abriu o seu coração para Jesus. Estou falando de religião, estou perguntando se é católico, se você é crente, se você é evangélico, se você é espírita, se você não. O Espírito Santo está perguntando a você: você já entregou o seu coração para Jesus? Ele é o Senhor da sua vida? Se você ainda não fez isso, gostaria de que onde você está, neste lugar, você precisa fazer isso. Por isso que Jesus está falando com você agora. Você precisa entregar sua vida para Jesus. Deus ama você e quer que você faça isso. Se você quer entregar sua vida para Jesus hoje, nesta noite, levante a sua mão de onde você está e entregue sua vida para Jesus. Há alguém aqui que precisa fazer isso. É o Espírito Santo quem faz a obra. Se você nesta noite quer entregar sua vida para Jesus, levante a sua mão e diga: sim, eu quero entregar a minha vida para Jesus agora. Alguém que precisa fazer isso? Alguém que precisa fazer isso? Levante a sua mão e diga assim: eu quero que Jesus entre no meu coração e seja o Senhor da minha vida. Que Deus abençoe cada um aqui. E que se você ainda não tem certeza, convicção de entrega de vida de Jesus, mesmo que você não tenha levantado sua mão aqui agora, antes de você dormir lá no seu quarto, faça a oração e peça para Jesus entrar dentro do seu coração. Peça para Jesus ser o dono da sua vida. Ele é a razão para viver.
E você que está orando aí, você que já conhece a Jesus, eu pergunto para você, ainda esta semana, você pode falar de Jesus para alguém? Você pode pedir ao Espírito Santo agora, para colocar alguém na sua mente, na sua vida, no seu coração? Você pode fazer isso? Então ore agora e diga: Jesus, eu estou à sua disposição. Eu quero ser um Filipe na vida, igual esse da Bíblia. Eu quero encontrar alguém, eu quero falar, e eu vou fazer isso. E você não precisa assim ficar lá orando, esperando um anjo aparecer, ou você se arrebatar de um lugar para o outro, que nem o Filipe foi, não. Faça isso a tempo e fora de tempo. Quem você encontrar na frente, fale de Jesus, fale para todos, anuncie a todos que Jesus é vida. Tenha sensibilidade, tome essa atitude, conecte-se à pessoa, ouvindo, sendo um ouvido amigo, sendo empático. Faça isso, e anuncie Jesus com autoridade. Senhor, aqui está a sua igreja, nós oramos para que o Senhor nos tome, para que nós sejamos testemunhas de que Jesus é o Senhor da vida, que Ele é o Salvador do mundo, para a tua glória, ó Pai. Faz isso, nós oramos em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Fique em pé.